Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre a notícia do título do vídeo? É claro, com certeza, óbvio. Mas hoje é sexta-feira e é dia do quadro que eu criei aqui no canal e que eu tô retomando hoje, chamado Rolo de Filme, pra gente conversar sobre as principais notícias da semana, tudo que rolou no universo dos filmes e séries, no universo audiovisual. Como sempre, a minha completa sinceridade com vocês aqui. Se vocês clicaram só pela notícia do título, não tem problema. Aqui na timeline do vídeo é só clicar exatamente nela, no tempo dela, para ir direto para a parte do vídeo em que eu falo sobre ela e não vai ter enrolação para ti, não vai ter clickbait nem nada assim, é só clicar e ir direto. Mas claro, se você gosta de cinema de forma geral, eu te convido a assistir ao quadro como um todo para a gente poder conversar um pouco sobre o principal que aconteceu aí nessa semana, nessa primeira semana de março aí, já pós-Oscar, teve muita coisa para a gente comentar no universo dos filmes e séries e é sobre isso que a gente vai começar a falar agora. Começando aqui com Pânico 7, mais um filme para a franquia, iniciada lá nos anos 90 e que tem dado muito o que falar aí nas últimas semanas por causa de alguns retornos importantes. Se você não viu os últimos Pânicos, tome cuidado com spoilers, mas é uma franquia muito conhecida. Acredito que a maioria saiba o que acontece nos últimos filmes. Alguns nomes já foram confirmados como um retorno. Um deles, o principal, né, ainda no ano passado, a Neve Campbell, né, a nossa protagonista de toda a franquia e que acabou ficando de fora do último Pânico por questões de salário. O último Pânico, por sinal, eu não gosto. Tem uma crítica aqui no canal, lá dos primórdios do canal, uma fase mais inicial aqui, em que eu deixo claro que eu não gostei muito daquele filme. Inclusive por isso, né? Acho que foi uma perda complicada ali. Ela já anunciou ainda no passado que está retornando, mas tem 3 retornos, agora 3 confirmados, segundo o Deadline, que tem um capítulo à parte, assim, porque o Scott Foley e o Matthew Lillard, que já foram noticiados os retornos deles há algumas semanas, e agora o David Arquette, o ator que estava desde o início lá da franquia, que morreu no filme 5, um personagem, né, o Dewey, o personagem dele é um dos mais importantes da franquia, também foi confirmado como um retorno. Ou seja, esses 3, David Arquette, Scott Foley e Matthew Lillard, fazem parte aí de um trio que já morreu na franquia e que vai voltar de alguma forma que ninguém sabe. Ninguém sabe quando eles vão voltar dos mortos. A fonte do Deadline só disse, né, e obviamente esses vazamentos também são para causar um burburinho pelo filme, que será de uma maneira surpreendente, embora ninguém saiba detalhes. Conhecendo a franquia, com a qual, como deu para talvez sentir, eu tenho sentimentos mistos, gosto muito de alguns filmes, não gosto tanto de outros, eu acho que eles vão fazer uma maneira meio, talvez até meio bizarra disso acontecer, enfim. Mas é um retorno, obviamente, importante, né? Uma curiosidade é que, para quem não lembra, o David Arquette, né, vivendo ali o delegado, o Dewey Riley, ele foi morto no 5º filme pela Amber Freeman, que é vivida por quem? A atual vencedora do Oscar de melhor atriz, a Mike Madison, né, que venceu por Anora. Então, a gente tem nesse Pânico 7 retornos bem relevantes. Eu acho que eles vão apostar muito, talvez, aí numa questão mais de nostalgia, trazendo personagens. No caso do David Arquette, é um personagem que saiu mais recentemente, mas os outros 2 que eu mencionei, personagens que saíram lá atrás e tal, então vão ter esse retorno. O mais importante, eu acho, ainda é o da Neve Campbell, mas que já estava confirmado, e agora o David Arquette cria um peso ainda maior. O Pânico 6, que eu comentei com vocês que eu não gostei, ele saiu em 2023, ele é até hoje a maior bilheteria da franquia. Domesticamente foram mais de 108 milhões de dólares. Então, enfim, fez um sucesso de público, embora eu, por exemplo, não tenha gostado tanto. Mas estou agora bem curioso com esse Pânico 7 para ver o que vai rolar com esses retornos, personagens que fazem parte da nossa memória também, então vamos ver. Avançando na nossa pauta, gente, aí eu quero trazer uma notícia, não uma notícia, na verdade, comentar um assunto que já foi noticiado há algum tempo, um assunto mais triste, né? Que é a morte do Gene Hackman. Eu não consegui falar sobre ela aqui no canal, eu estava viajando, estava na cobertura de Oscar e acabei não mencionando nada. E por que eu estou trazendo ela agora? Não é só para fazer uma espécie de homenagem ou dizer que o Gene Hackman foi um ator lendário, né, vencedor de 2 Oscars, prêmios incríveis, papéis incríveis ao longo da carreira, realmente um ícone do cinema, mas porque, bizarramente, essa história parece não ter fechado ainda. Já faz, mais de
quase 2 semanas que foi noticiada a morte do Gene Hackman e da sua esposa, a Betsy Arakawa, e até agora a polícia não conseguiu concluir exatamente a causa da morte dos dois e também de um dos cachorros, né? De um dos 3 cachorros do casal. Assim que eu abri o celular e vi de manhã cedo a notícia da morte do Gene Hackman, eu pensei, como a maioria das pessoas deve ter pensado, que ele tinha alguma coisa por conta da idade. Ele já tinha 95 anos e tal, né? Causas naturais foi a primeira coisa que me ocorreu. Só que aí começou a ficar estranho, porque a esposa dele tinha 65 anos e morreu no mesmo dia. Aí começou a haver algumas especulações de algum tipo de vazamento de gás e tal. E até agora a coisa não ficou muito bem esclarecida. Estou trazendo essa matéria aqui para vocês, para a gente conversar. Ela traz alguns detalhes, mas a coisa ainda está meio estranha. Por exemplo, o Gene Hackman tinha problemas cardíacos, ele usava um marca-passo. E a última atividade do marca-passo dele foi em 17 de fevereiro, que são 9 dias antes da notícia da morte dele, que foi quando um funcionário entrou na casa e viu que eles estavam mortos, né? E tem algumas outras coisas que são estranhas. Por exemplo, um fato curioso, assim, o cachorro que foi morto, o cachorro que morreu, não foi o cachorro que foi noticiado no início. Eles tinham 3 cachorros. Primeiro se noticiou que um pastor alemão deles tinha morrido, e na verdade não, esse cachorro está vivo. O que morreu foi um outro cachorro. Então, é meio estranho. Até isso teve alguns erros assim, de divulgação e tal, o que mostrou que havia algumas lacunas aí nessa investigação e alguns mistérios, tá? O que se sabe até hoje, por enquanto, é que nenhum deles tinha trauma externo e que os dois, tanto o Gene Hackman quanto a sua esposa, testaram negativo para intoxicação de monóxido de carbono. Chegou a se noticiar que havia pequenos vazamentos na casa deles, mas que não poderia ter matado ninguém. Do lado do corpo da esposa dele tinha um frasco de remédio aberto, com pílulas espalhadas pelo chão. Então está se especulando muito o que aconteceu e, segundo a polícia, todas as evidências são importantes, mas até agora não tem assim, um relatório final, uma coisa que diga foi disso que o Gene Hackman e a sua mulher e o cachorro morreram. Muito, muito esquisito tudo isso mesmo. Principalmente por não haver essa coisa do vazamento de gás, para mim parecia ser a coisa mais óbvia, né? Considerando que os 3 morreram. Mas muito estranho. Então, assim, eu tô lendo um pouco sobre isso nos últimos dias, e aí começa a surgir algumas coisas. E eu não quero entrar aqui num território especulativo, porque começa a surgir especialistas de tudo que é lado, nas matérias dos Estados Unidos, em tabloides, enfim, para dar pitaco. Mas um especialista, um médico que não trabalha na investigação, e por isso eu não vou nem me aprofundar muito, falou uma coisa que me fez pensar um pouco, assim, deles terem morrido de causas naturais. Como, por exemplo, a sua esposa ter tido um mal súbito, enfim, e o Gene Hackman, na tentativa de buscar ajuda, de ligar, como já era muito velho e tinha problema de coração, acabou infartando por conta disso, né, do desespero ali da situação. Isso talvez faz mais sentido. Ou ele ter morrido de causas naturais e ela ter tirado a própria vida por conta disso. Talvez. Mas o que explica a morte do cachorro? Eu tô realmente intrigado com tudo isso e é uma pena assim, que uma notícia tão triste a gente não consiga ter um desfecho, né? Para os fãs do Gene Hackman, obviamente, mas principalmente familiares e tal. Então, é uma pauta que estranhamente persiste aí porque não se tem ainda um desfecho dela. Avançando para um tema mais alegre, finalmente, James Bond. Vamos falar de James Bond aqui. Especulação está gigante nos últimos anos, na verdade, né? Por conta de quem vai interpretar o próximo James Bond, depois da saída do Daniel Craig, né? Que terminou ali com o seu papel, depois de viver 5 vezes o James Bond, ele terminou em 2021, e se especula muito o que vai acontecer. Agora existe um novo direcionamento desde o fim de fevereiro, porque a Amazon, né, que comprou a MGM, assumiu o controle criativo da franquia e, enfim, isso pode render algumas coisas aí. A franquia, por sinal, foi homenageada agora na cerimônia do Oscar, então temos muita expectativa ainda, as expectativas só cresceram, né, por conta do que vai acontecer com a franquia do 007. Eu fico pensando aqui
em quem será o novo James Bond e sempre me vem na mente o Pierce Brosnan, né? Que eu não sei pra vocês, mas pra mim, na minha memória afetiva, ele é o James Bond. Ele é o 007. Porque eu nasci em 92, ele viveu o James Bond entre 95 e 2002. Então, pra mim, na minha memória, é sempre ele. Por mais que os filmes do Daniel Craig tenham feito muito sucesso, e também, óbvio, que o Sean Connery tenha sido o primeiro, ele é o James Bond mais clássico. E o Pierce Brosnan recentemente falou sobre isso, sobre voltar à franquia 007. Ele está com 71 anos, foi questionado e disse que, claro, que estaria interessado em viver uma versão mais velha, né, do agente secreto, mas fala que é uma situação delicada, acho que é melhor deixar tudo como está. Ele falou, é uma ideia e uma noção bastante romântica, mas acho que tudo muda, tudo se desfaz, acho que é melhor deixar para outro homem. Sangue novo. Só que esse ponto que ele fala de uma noção bastante romântica, eu acho que deixa uma portinha aberta para que se explore esse território da nostalgia, que eu sempre tenho falado aqui, que cada vez mais é explorado pelo cinema, pela indústria hollywoodiana e tal. E quem sabe trazer ele como de repente um easter egg ou vivendo uma versão mais velha mesmo do James Bond, não descarto que isso possa acontecer. Ao que tudo indica, por enquanto, o nome mais especulado é o Aaron Taylor Johnson, que vocês devem conhecer de Craven, de Trem Bala, enfim, alguns outros filmes, um cara que tem se destacado muito nos últimos anos. E o próprio Pierce Brosnan validou a escolha do Aaron Taylor Johnson. Ele disse que acha que ele tem a capacidade, o talento e o carisma para interpretar o James Bond, e ele sugeriu um outro nome, que é o vencedor do Oscar, o seu compatriota irlandês, o Cillian Murphy, que é um cara que eu não adoro, eu acho que gosto muito dele, não vejo ele muito como vivendo o James Bond, ele no papel de 007 por conta da parte de ação, assim, tanto assim, mas ele tem uma certa elegância, assim, que eu acho que talvez possa combinar com o papel. Mas quero saber o que vocês acham, lembrando que não tem previsão nenhuma ainda dos próximos lançamentos, o próximo lançamento da franquia 007. Uma quarta notícia pra gente falar aqui, vai ter um filme do Evel Knievel, tá? O Evel Knievel foi uma figura da cultura pop, assim, dos anos 70, ele foi um dublê, um acrobata, um cara que pulava de moto sobre carros, sobre precipícios e tal, arriscava a própria vida e, enfim, fazia várias façanhas nesse sentido e acabou sendo um sucesso em programas de TV e produtos dele próprio, tá? E que teve uma derrocada também mais tarde, quando ele brigou com o executivo da Fox, enfim. Vai ter uma cinebiografia do Evel Knievel, aparentemente, tá? Vai ser dirigida pelo Damien Chazelle, que tem um contrato de exclusividade com a Paramount. Ele já está confirmado como diretor desse novo longa. E o que está saindo, não tem nada ainda de datas, nada assim, mas está sendo noticiado que é muito provável, a prioridade para viver o Evel Knievel, para ser o protagonista desse filme, é o Leonardo DiCaprio. Isso cada vez mais ganha força e eles tá vendo essa aproximação com o Leonardo DiCaprio, que, no entanto, tem alguns outros filmes, alguns outros projetos que ele tá abraçando, né, para viver nos próximos tempos. Parece que tem uma agenda meio cheia. Ele vai estar no próximo filme um filme de suspense do Paul Thomas Anderson, que eu não sei muita coisa sobre ele ainda, mas estou com uma expectativa muito grande. E ele deve viver ainda um thriller de máfia, que vai se passar no Havaí e vai ser dirigido pelo Scorsese. Então esse é um filme que eu estou com uma expectativa muito grande, que se sabe muito pouco, mas máfia, Scorsese, DiCaprio, vocês sabem que pega num lugar muito importante para mim. Mas esse projeto, né, do Evel Knievel tá chamando alguma atenção, porque além do DiCaprio, que fez, inclusive, o Damien Chazelle se reaproximar desse projeto, porque ele estava começando a desenvolver um outro projeto sobre prisão e tal, no ano passado, e mudou de direção quando o DiCaprio se interessou pelo filme, tá? Um dos motivos pelos quais o DiCaprio se interessou é que o roteiro é assinado pelo William Monahan, que escreveu nada mais nada menos que o roteiro de Os Infiltrados, filme que venceu o Oscar, filme que é, né, do Scorsese,
e que tem o DiCaprio como protagonista. Então, assim, se acontecer, se fechar contrato com o DiCaprio, eles vão começar no verão americano, né? Provavelmente agora no meio do ano vão começar as filmagens. A Paramount não confirma nada disso, mas o que se noticia é que outros nomes estão sendo buscados, né, para outros papéis. Por exemplo, o atual vencedor do Oscar de melhor ator, o Adrien Brody, que venceu por O Brutalista, está sendo cogitado muito fortemente para ser coadjuvante nesse filme, para viver o Shelley Saltman, que é um autor e promotor esportivo que foi atacado pelo Evel Knievel com um taco de alumínio. Então é um papel bem importante e que tem esse grande nome aí também sendo especulado, e eu acho que vai ser um projeto, se tudo der certo, né, vai ser um projeto bem, bem grandioso. Então é um filme para a gente ter no radar aí, acredito que não para 2026 ainda, mas talvez para 2027, tá? Então tô com uma expectativa bem legal aí, vamos acompanhar o que mais vai sair sobre esse longa-metragem. E por fim, a notícia que provavelmente trouxe vocês todos aqui, Walter Salles, né, vencedor do Oscar, na verdade, Ainda Estou Aqui, diretor do vencedor do Oscar de melhor filme internacional, o Ainda Estou Aqui. O Walter Salles já tem um outro projeto encabeçado, um outro projeto em andamento, e é sobre ele que a gente vai falar agora. Eu pretendo fazer um vídeo aqui no canal especulando o que deve acontecer com a carreira dos envolvidos aí em Ainda Estou Aqui pós-Oscar, falando de Walter Salles e principalmente da Fernanda Torres. De repente a gente fazer aqui uma comparação com o que aconteceu com a carreira da mãe dela, da Fernanda Montenegro, quando ela foi indicada 26 anos atrás. Claro que contextualizando que são tempos diferentes, tá? Eu acho que é um vídeo interessante, comentem aqui o que vocês acham. Mas hoje vamos falar sobre o que o Walter Salles está fazendo. Ele está preparando uma série documental para a Globoplay sobre a vida do Sócrates, né? Ex-jogador que morreu em 2011, ídolo do Corinthians, da seleção brasileira e tal, e um personagem incrível não só do futebol brasileiro, mas do Brasil. Um cara cheio de altos e baixos na vida pessoal, com uma ligação política, ligado a uma politização do próprio futebol, enfim. Sócrates Brasileiro vai se chamar a série documental, que vai ter 4 episódios e vai mostrar toda a história do Sócrates, né, que nasceu em Belém do Pará, mas que foi para Ribeirão Preto ainda na infância. A série vai mostrar desde a infância dele, né, no interior de São Paulo, a formação dele como médico, sim, o Dr. Sócrates é porque ele era médico, formado pela USP, e a carreira dele, né, que começou pelo Botafogo de São Paulo e obviamente despontou no Corinthians. É uma série documental que me interessaria por si só, né? Sócrates Brasileiro vai ser o nome da série, que é o nome, inclusive o nome dele, né? O nome dele era Sócrates Brasileiro. E, obviamente, a história me interessa muito, um cara ligado à democracia corintiana, amizade com Casagrande, que lutou pelas diretas já, que era médico e jogador, enfim, é um cara que tem várias questões que me interessam, mas me interessa também o fato de ser o Walter Salles por trás desse projeto, né? Inclusive um dos irmãos do Sócrates, que não é o Rai, é o Raimar, ele chegou a dar uma entrevista para a Globo dizendo que a sensibilidade do Walter Salles, a sutileza como ele conduziu a história, vai dar um resultado muito legal, e é isso uma das coisas que eu mais me interessa pelo trabalho do Walter Salles, que é a delicadeza, a sutileza, como ele conduz certos temas. Ele mostrou isso em vários filmes, obviamente Ainda Estou Aqui, e por ser um cara que tem grandes nomes, né, da parte técnica, da parte de produção, sempre associado a ele, então acho que vai ser um trabalho que tem tudo para ser bem interessante da gente acompanhar, e é curioso, né, é mais um trabalho muito brasileiro, assim, ele fez Ainda Estou Aqui, e agora alguém pensaria, agora vai voltar para alguma produção hollywoodiana, que ele já tem na carreira. Não, ele já está em andamento com uma outra produção que é essencialmente uma história nossa aqui, muito de Brasil, e que até tem a ver alguns assuntos com os temas de Ainda Estou Aqui, né? O Sócrates se destacou também pelas suas posições contra a ditadura e tal. Então é mais um filme que tem temas que são importantes, mais uma série agora, na verdade, que tem temas que são importantes para o Walter Salles, e eu acho que é uma produção para a gente ficar de olho. Lembrando que, segundo o que foi informado na matéria da Globo.com, o documentário, né, a série documental está em fase de montagem, mas ainda não tem data de estreia definida.
Beleza, meus amigos? Era isso que eu tinha para dizer hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sigam acompanhando aqui no canal. Até o próximo e